Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, no nome de Jesus. Mateus capítulo 1. Irmãos, a mensagem, o título da mensagem é o propósito do nascimento do Senhor Jesus. Para que ele nasceu? Só que aquilo que nós vamos meditar aqui, irmãos, nós vamos estudar aqui, você não pode ouvir como o pessoal lá de fora, como se fosse uma informação apenas. Eles vão às vezes nos cultos, seja nas igrejas evangélicas ou católicas, e eles ouvem a respeito do nascimento de Jesus, mas eles não pegam aquilo com entendimento para aplicar na vida deles, para entender que aquilo, irmãos, que Cristo realizou ao nascer, que ele veio realizar, irmãos, é uma obra que opera na nossa vida, e não apenas uma informação. Ah, que legal, ele nasceu para isso, que bom, mas não tem nada a ver com a minha vida. Não, pessoal. Os três motivos pelos quais, os três propósitos pelos quais Jesus nasceu são muito importantes. Nós temos que entender e temos que permitir que Jesus ele aplique esses três propósitos. Porque esses três propósitos que eu vou colocar para vocês, irmãos, eles foram realizados, mas eles só são aplicados na nossa vida se nós tomarmos a decisão de viver uma vida em Cristo. Amém? E não por sabermos o que aconteceu e não por dizermos que cremos nele, mas vivermos uma vida com ele. Então nós vamos começar aqui no versículo 18, e aí nós vamos meditando. Diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui está o primeiro propósito do nascimento de Jesus. O texto fala que ele nascerá para salvar o seu povo dos seus pecados. Diga graças a Deus. Esse é o primeiro propósito, irmãos. É nos salvar dos nossos pecados. E nós precisamos, irmãos, dessa salvação. Por exemplo, irmãos, se uma pessoa ela está se afogando, ela precisa ser salva do quê? Da água. A água é o mal para ela. A água vai acabar o quê? Matando ela. Se uma pessoa, irmãos, ela entra numa jaula com leões e os leões a cercam, ela precisa ser salva do quê? Da jaula ou dos leões? Dos leões. Amém? E aqui o texto, porque os leões é que oferecem perigo, os leões é que podem matá-la, assim como a água. Eu poderia dar outros exemplos. O texto fala, irmãos, que ele nasceu para nos salvar do quê? Dos pecados. Você sabia que a Bíblia não diz que Jesus veio para nos salvar do diabo? Porque o nosso maior inimigo, na verdade, irmãos, não é o diabo, é o pecado. Porque o diabo só pode tocar na vida de uma pessoa, irmãos, se aquela pessoa, ela estiver em quê?
em pecado. Amém? Então nós temos que ser salvos dessa praga chamada pecado. Por exemplo, a Bíblia fala em primeira carta de João, que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de quem? Me diz qual é a única obra que o diabo criou, gente? O pecado. O nosso maior problema não é o diabo. Está assim de gente vivendo uma vida no pecado, querendo falar para os problemas que tem. Está amarrado em nome de Jesus. Sai, demônio da miséria, demônio da doença, demônio do divórcio, demônio do não sei o que, quando na verdade o problema não está no demônio, está no que? No pecado. Porque o demônio, irmãos, só terá legalidade para agir, pessoal, se houver o que? O pecado. Jesus encontrou um paralítico no tanque de Betesda, que estava paralítico há 38 anos. Jesus olhou para ele e disse: queres ficar são? Aí ele deu uma resposta para Jesus, e Jesus olhou para ele e disse: levanta a tua cama e anda. Na mesma hora o homem foi curado. Passou-se um tempo, porque esse homem, Jesus se ausentou dele, e esse homem foi para o templo. E quando Jesus foi ao templo e encontrou aquele homem no templo, são, pulando, feliz, Jesus olhou para ele e disse assim: eis que já estás são, você está bem. E Jesus dá uma advertência a ele. Jesus diz assim: não peques mais. E Jesus dá um motivo para ele não pecar mais: para que não te suceda alguma coisa pior. Meu Deus, o que é pior do que ficar 38 anos paralítico? Então o texto mostra, irmãos, que quando nós pecamos, algo ruim pode acontecer. Então não adianta eu viver no pecado e querer amarrar demônio, amarrar o diabo, expulsar, se eu estou abrindo a porta para ele. Então Jesus veio para quê? Para nos salvar. Como que ele fez isso? Como que ele nos salva do pecado? Vamos ali em João capítulo 8. João capítulo 8. Você está em Mateus. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 8, versículo 34. O texto diz assim, no versículo 34: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é o que? É servo do pecado. O que é servo? É escravo. Quem comete pecado torna-se o que? Escravo do pecado. Se o que peca é escravo do pecado, o que o pecado é dele? É senhor, tem domínio sobre a vida dele, tem poder sobre a vida dele. Pecado não é uma brincadeira, gente. Água é brincadeira? Brincar com a água no tornozelo e no joelho não tem problema, mas água não é brincadeira, irmãos. Já ouvi casos de pessoas que morreram com 20 centímetros de água, até menos, porque água não é brincadeira. Entrar numa jaula de leões é brincadeira? Por que você não entraria lá? Se um crente, por acaso, entrar na jaula do leão e morrer, ele está salvo. Mas se o crente entrar no pecado, irmãos, além do pecado destruir a vida dele aqui nesta terra, ainda faz nele uma condenação para a vida eterna. Porque aquela pessoa que peca é o que é? É serva, é escrava. Então Jesus nasceu para nos salvar, para nos resgatar, nos tirar de lá,
precisávamos ser salvos. Assim como alguém em perigo se afogando, assim como alguém em perigo numa jaula, Cristo veio para nos salvar dos pecados, porque é a pior praga que existe. Não existe problema maior do que este, irmãos. Não existe. E, além dele nos impedir de termos contato com Deus, ele abre a nossa vida para Satanás roubar, matar e destruir. Por isso tínhamos que ser salvos. E diz aqui, no 35, ora, o servo não fica para sempre o que? Em casa. O filho o que? Fica para sempre. Amém? O que quer dizer isso? O servo do pecado, porque o servo aqui no contexto é o servo do pecado, ele não fica na casa do pai. Ele pode até frequentar a igreja a vida toda, mas na casa de Deus, no espiritual, ele não faz parte. Ele pode entrar na porta da igreja, mas ele não entra na porta dos céus. Ele entra na porta da igreja, mas ele não tem acesso ao Santo dos Santos, ao trono de quem? De Deus. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que nós devemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. E o que o sangue de Jesus faz na nossa vida? Não foi o sangue de Cristo o preço pago para nos resgatar dos pecados? Então, todos nós fomos um dia escravos do pecado. Satanás, por causa do pecado, tornou-se o nosso dono. E não havia o que nós, por nós mesmos, pudéssemos fazer para pagar o preço para sermos livres. Então Cristo veio, derramou todo o seu sangue, e o sangue dele foi o pagamento pelo quê? Pelo nosso resgate. E a Bíblia diz que Cristo, com o seu sangue, ele não nos fez pessoas livres. Não, a Bíblia diz que com o seu sangue ele comprou para Deus. Ou seja, nós tínhamos um dono, vamos colocar o pecado, Satanás, e Cristo com o seu sangue nos comprou para quem? Então de um dono passamos a pertencer a outro dono. Quem é esse outro? É Deus. Nos comprou para Deus. E para o nosso Deus ele nos fez reis e sacerdotes. Ele nos deu uma posição de acesso direto ao Pai, e ele nos deu uma posição de autoridade, para que reinássemos sobre a terra enquanto aqui vivêssemos, com poder, com autoridade sobre todo o mal. Ele fez isso. Mas isso só acontece na nossa vida quando eu aceito a obra que ele veio realizar, quando eu me arrependo dos pecados. Porque, irmãos, o pecado, ele só deixa de ter poder na nossa vida, a obra de Cristo na cruz só opera na vida de uma pessoa quando ela se arrepende e abandona. Ela saber que Jesus morreu pelos pecados não vai libertá-la. O que vai libertá-la é ela assumir essa obra na vida dela. O povo aí fora sabe que Jesus morreu pelos pecados, sabe que Jesus veio fazer a obra, mas por que a obra não se realiza na vida deles? Por que eles continuam prisioneiros, mesmo sabendo disso? Porque eles não se arrependem e abandonam a prática errada. Eles não conseguem ser libertos. Estão entendendo? Então qual é o primeiro motivo do nascimento de Cristo? Ele nasceu para quê? E, irmãos, nós temos que entender uma coisa: só Jesus pode fazer isso. Não existe outro Deus, não existe outro profeta, não existe outro santo. Somente Deus. Vamos ler o 34 e 35 de novo? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é o que? É servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho o que? Fica para sempre. Não é interessante que a obra de Cristo é uma obra de substituição? Ele assume o lugar do pecador, para que o pecador o que? Assuma o lugar dele. Quando, irmãos, nós aceitamos a obra de Cristo na nossa vida, diz João capítulo 1, versículo 12, que todos que receberam a Cristo, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus.
Agora olha o versículo 36. Se, olha o pronome condicional aqui. Se, pois, o Filho, quem é o Filho com letra maiúscula? É Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Olha que interessante. Uma pessoa só é livre de verdade se ela for liberta por quem? Pelo Filho. Por isso está a condição, se pois o Filho vos libertar. Então não adianta correr para outro Deus, para outro isso ou outro aquilo, irmãos. Somente seremos livres de verdade se pois o Filho nos libertar. E como que essa libertação acontece? Quando recebemos a obra, quando nos arrependemos da vida pecaminosa e decidimos viver uma vida em Cristo. Frequentar a igreja não basta, gente. Ser simpatizante da fé não basta, tem que viver uma vida em santidade. Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 15, também diz, irmãos, segui a paz, 14, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é a santificação? É um processo que faz com que a cada dia estejamos mais afastados do pecado e mais próximos de quem? De Deus. Mateus então, capítulo 1. Versículo 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de quê? De Jesus. E ele salvará o seu povo dos seus pecados. Até aqui nós já vimos. 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. Olha aqui para mim. Uma coisa leva a outra. No momento que somos salvos dos pecados, quando nos arrependemos e os abandonamos, se cumpre algo na nossa vida. O que se cumpre? É o que o profeta fala, versículo 22. Tudo isso aconteceu, ele nos salvar dos nossos pecados, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é: quando é que Deus será Deus conosco, ou um Deus presente na nossa vida? Quando nós formos salvos dos pecados. O que quer dizer isso? Enquanto a pessoa está no pecado, Deus não está nela. Diga para a pessoa do lado, coisa séria. Ela pode crer na existência de Deus, ela pode ter fé em Deus, ela pode frequentar a igreja, mas Deus não está com ela. Deus pode até ter estado um dia enquanto a pessoa andou em santidade, mas no momento que ela voltou ao pecado e ela está consciente no pecado e ela não se arrepende para abandonar, Deus não está habitando ali. Que coisa séria, né, gente? Porque, irmãos, antes de Adão pecar, quando não havia pecado, a Bíblia nos dá a entender que o próprio Deus descia no jardim para ter comunhão com quem? Com o homem. E o pecado ele faz com que o homem não tenha mais acesso a quem? Mas no momento que o pecado é tirado da nossa vida, o segundo propósito pelo qual nasceu Jesus se cumpre, que é qual? É Ele ser presente efetivamente na nossa vida, não um dia, não uma hora, não no horário do culto apenas, mas todos os dias da nossa vida. Aleluia, gente. Dá alegria aqui dentro, pessoal. E Deus não está presente, Ele não quer estar presente do lado de fora, porque na conversão Ele proveu na nova aliança algo chamado novo nascimento, que nos torna novas criaturas. Ele pega aquele espírito que um dia foi contaminado pelo pecado
e joga fora, é sepultado no batismo, e Ele nos dá um novo espírito, e dentro desse novo espírito, como diz em Ezequiel capítulo 36, Ele colocaria o espírito dEle, é Cristo habitando dentro de nós, amém, aleluia Jesus, que coisa gostosa gente, é tão bom saber que o Espírito Santo habita dentro da gente, pessoal, aleluia. Isso é uma consequência do primeiro propósito, amém? Em Mateus 28, 20, quando Jesus ressuscita e a nova aliança é estabelecida, Ele diz assim, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, gente, até naqueles dias que parece que Ele não está, pastor, Ele está. Se você está vivendo uma vida em Cristo, Ele está, diga glória a Deus. Amém, Jesus. Deus é bom ou não é? Ele é. Ele diz em João capítulo 14, versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E Ele voltou como? Na pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, então Ele é Emmanuel, Deus conosco, aleluia. Sabe do que isso me lembra? 1 João 4,4: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Como que nós vamos perder batalha, gente? Maior é aquele que está em nós, diga graças a Deus. Me lembrei de outro texto, Romanos 8, que diz, irmãos, que o Espírito de Deus que em nós habita, vivificará o nosso corpo que é mortal. Ele vai produzir vida no nosso corpo físico. A doença não terá poder sobre o nosso corpo, irmãos, porque nós temos o Espírito de vida. Porque em Romanos 8, versículo 2, o Espírito Santo é chamado de o Espírito de vida. O Espírito de vida habita dentro de nós, irmãos. É o nosso Emmanuel, é o nosso Deus conosco. Nós não podemos dar o braço a torcer ao diabo e nos abrir ao pecado, irmãos. Cristo já proveu a liberdade. Não se deixe enganar pela ilusão do pecado, pelo prazer do pecado. Ele mata, ele rouba, ele destrói, ele escraviza e o pior de tudo, ele leva ao inferno. Vamos viver, irmãos, o que Cristo veio nos dar. Diga glória a Deus. Vamos no capítulo 2, para nós encerrarmos. Vamos chegar no terceiro propósito pelo qual Jesus nasceu. Glória a Deus. Versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. Diz assim: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o que? O guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Primeiro, ele nasceu para nos salvar dos pecados. Por consequência, ele nasceu para ser Deus presente, Deus conosco todos os dias, não do lado de fora, mas aonde? Do lado de dentro. E por fim, ele nasceu para ser o guia, o pastor, que há de apacentar o seu povo. Amém? Jesus veio, irmãos, e ele não apenas veio a este mundo, morreu e foi para o céu. Ele proveu uma maneira de estar conosco, irmãos, todos os dias nos guiando, assim como ele guiava Pedro, João, Tiago, André, irmãos, que andavam lado a lado com ele, os discípulos, sim ou não? Alguém pode pensar: pastor, como eu queria ter vivido naquela época, ter caminhado lado a lado com Jesus. Pois é, ele proveu uma maneira de não caminhar ao nosso lado, mas ele dentro de nós, com o nosso corpo caminhar. Ou seja, ele quer nos guiar, ele quer nos pastorear, mas não do lado de fora, mas aonde?
do lado de dentro. Ele levantou pregadores que vão nos alimentar com a palavra, e essa palavra vai se estabelecer aonde? No nosso coração. Quando nós estivermos em situações difíceis, o Salmo 23 diz: o Senhor é o que? É o meu pastor. Não é o que quer dizer o guia que há de apacentar? Sim ou não? O Senhor é o meu pastor. E mais adiante no texto diz assim, ó: ainda que eu andasse pelo vale, ou seja, irmãos, se eu em algum momento da minha vida eu me encontrar no vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Porque a sua vara, a palavra dele, que eu tenho ouvido todos os dias na casa dele, e o seu cajado, o poder de Deus que habita em mim, fazem o que? Me consolam. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Você está andando com Deus? Estou, pastor. Você está sendo fiel? Estou. Mas pastor, eu entrei num vale, eu entrei numa dificuldade. Então comece a se alegrar no vale. Amém? Porque no final do primeiro livro dos reis está escrito que Deus é Deus dos montes e Ele é Deus nos vales. Não importa, irmãos, às vezes as pessoas acham que Deus está com elas só quando elas estão no cume dos montes, quando tudo está bem. Irmãos, Deus está contigo nos vales. Naqueles problemas que se levantam, Deus está com você. Se você tem procurado viver uma vida reta, Deus está com você. Diga para o irmãozinho do lado: se alegre, Deus está com você. Amém, irmãos? Ele é aquele que nos guia. Quantos aqui se encontram muitas vezes em situações que precisam tomar decisões, mas não sabem o que fazer? Irmãos, eu levanto as mãos e os dois pés. Nós somos seres, irmãos, que estamos sendo aperfeiçoados, não sabemos tudo. O pastor não sabe tudo. É interessante quando às vezes alguém vem: pastor, eu vim conversar com o senhor, porque eu sei que o senhor tem uma resposta para mim. Eu já penso: ai Jesus, coitado de mim. Nós sentamos para conversar e a pessoa começa a falar, e eu: ai Jesus. Eu olho para a pessoa como se eu soubesse tudo, né? Mas a pessoa vai falando e lá dentro de mim: Jesus, o que eu vou falar? E, irmãos, a conversa vai rolando, daqui a pouco ele começa a colocar as palavras aqui dentro. Começa a brotar aquela sabedoria. Alguns olham: ai, pastor, era para dizer assim: ai, é a unção, é o Espírito Santo dentro do nosso pastor. Irmãos, nós não temos que adorar o pastor, mas aquele que habita dentro do pastor. Tem gente adorando o pastor, né? O líder. Nós temos que adorar aquele que habita, o que o usa, que é Jesus. Jesus é maravilhoso, gente. Ele é bom demais. E Ele quer nos guiar. Nós temos que tomar muitas decisões no percurso da nossa vida. E Ele quer nos guiar, quer nos orientar, quer nos dirigir. E Ele fará isso. Por quê? Porque Jesus disse que quando viesse na nossa vida o Espírito da verdade. Quem é o Espírito da verdade? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo? Sim. Quando viesse o Espírito da verdade, Ele nos guiaria, não na mentira, não na ilusão, não no engano, mas em toda a verdade. Amém? Ele nos faria lembrar do que já temos ouvido, tudo aquilo que temos aprendido na palavra, e também nos anunciaria o que há de acontecer, o que há de vir. Amém? Ele não falaria de si mesmo, mas falaria tudo aquilo que tiver ouvido. Ouvido de quem? Do Pai. Irmãos, eu fico faceiro da vida quando o Espírito Santo fala algo no meu coração, porque ele foi lá no trono de Deus e ouviu Deus falar a meu respeito. E ele vem e fala: ó, o Pai falou tal coisa. Ele não fala assim. Amém? Mas ele coloca no coração um testemunho interior, uma palavra mostrando que ele tem algo.
E eu sei que o que ele está falando é o que Deus tem como propósito para a minha vida. E isso é um privilégio, não é dos pastores, gente, é do cristão. Você está entendendo? Eu costumo dizer, irmãos, antes do pastor ser pastor, ele é o quê? Um cristão. Somos todos cristãos. Se você já se arrependeu dos pecados e aceitou a Jesus, está vivendo essa vida reta, irmãos, ele habita em você e ele está disposto a guiar você em tudo. Agora deixe ele guiar, deixe ele dirigir, porque o Senhor será o nosso pastor e nada nos faltará. Diga glória a Deus. Se você é uma pessoa que está aqui e diz assim: pastor, eu nunca ouvi isso na minha vida, eu sabia que ele tinha morrido pelos meus pecados, mas me ensinaram que eu podia pecar, porque Deus entendia o porquê que eu pecava. Não, você tem que se arrepender e abandonar. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre os seus pecados, o que é encobrir? Esconder. O que encobre os seus pecados jamais, tem outra tradução que diz nunca prosperará. Essa palavra prosperar aqui vem do hebraico shalom, que significa ter paz, ter saúde, ter segurança, ser livre de agitação ou medo, amém? Que é a síndrome do pânico hoje, ansiedade, depressão, amém? E prosperidade. Shalom quer dizer isso. Quem encobre os seus pecados nunca vai desfrutar disso, mas os que os confessa e deixa, abandona eles, alcançará o que? Misericórdia. O que é misericórdia? É a graça de Deus na sua vida. E a graça de Deus, como dizia o meu pastor, ele dizia que a graça de Deus era como um grande hipermercado. Pastor Clairton um dia ensinou isso, que é como um grande hipermercado. Um hipermercado é diferente de um mercado. No mercado tem muita coisa, tem ou não tem? Mas no hipermercado tem tudo o que você precisa. Só que a graça de Deus é um hipermercado que você não precisa pagar. Você pode ir lá e tomar posse das coisas, das bênçãos de Deus. Diga graças a Deus. Para isso você tão somente tem que se arrepender, aceitar a Cristo como Senhor e Salvador e dizer: eu quero que os 3 propósitos pelos quais Cristo nasceu se cumpram na minha vida: me salvar dos pecados, ser Deus conosco e ser o guia que há de apacentar a minha vida. Amém? Quem entendeu a mensagem pode aplaudir a Jesus então. Ele é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu sou o pastor Anderson. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus Cristo. Quero fazer um convite todo especial a você, porque aqui na cidade de Pelotas, a Igreja Internacional da Graça de Deus está localizada na Avenida Bento Gonçalves, 4040, bem no centro da cidade. E nós temos cultos às segundas-feiras da prosperidade, quartas-feiras da família e sexta-feira da cura e libertação, às 7 horas da manhã, 9, meio-dia, 15 e 19 horas e 30 minutos. E aos domingos, as reuniões dos Filhos de Deus, 7h30, 9h30, 15 e 18 horas. E você é meu convidado todo especial. Tenha certeza na sua vida. Deus quer abençoar você. Deus é o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação. E não importa a circunstância adversa que você ou seu familiar esteja passando, se você buscar, se você vier, Deus vai mudar a tua situação no nome de Jesus Cristo. Avenida Bento Gonçalves, 4040, no centro de Pelotas. Você é o meu convidado todo especial. Deus abençoe sua vida.